Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai trabalhar espelhos. Então a gente vai falar sobre, primeiro, espelhos planos aí, depois espelho esférico. Bom, espelho plano, como a gente já conhece aí, é um espelho tradicional aí para poder refletir a imagem, tentando manter o máximo a proporção, beleza? Então, para todo espelho, a gente vai ter um raio que ele incide no espelho, certo? E um raio que ele é refletido no espelho. Então, como que ocorre isso? Você manda uma luz, um feixe de luz aqui, esse feixe bate e esse feixe sai depois do outro lado. Então, a gente tem que o ângulo do raio incidente com essa reta normal é como se ela fizesse 90 graus, certo? Em relação ao plano do espelho aqui, certo? Então, esse ângulo do raio incidente, ele é igual ao ângulo do raio refletido. Por que que isso ocorre? Porque se você variar esse ângulo incidente aqui, você também vai variar o ângulo do raio refletido, certo? De modo que eles sempre vão manter a mesma proporção, ou os dois vão ter o mesmo valor, beleza? Mesmo estando em sentidos diferentes aí, eles vão ter o mesmo valor. Então, vamos pensar. Se eu tenho um objeto aqui, que é iluminado, certo? Os raios de luz desse objeto batem no espelho e me forma, no caso aqui, dentro do espelho, uma imagem, certo? E como seria essa imagem? Essa imagem, para quem está vendo ela aqui, vai observar, então, como se o objeto estivesse no espelho, beleza? Então, eu tenho essa condição. Qual que seria o caminho, então, que o raio de luz ele iria tracejar? Ele ia seguir aqui até o infinito. Porém, quando ele bate no espelho, ele é refletido, certo? E um outro observador consegue ver esse raio de luz em um determinado ponto, certo? Tudo bem? Então, o que você precisa entender aí de espelhos planos? Que existe um ângulo, né? E esse ângulo está relacionado ao tipo do raio, se é o raio incidente ou raio refletido. Então, como eu já falei, os raios, né? Que é o raio refletido, o raio incidente. E analisar também quando você está trabalhando com o objeto, que é a sua referência, e quando você está trabalhando com a imagem, porque para determinadas situações você pode criar com espelhos ilusão de ótica, onde você acha que está vendo, porém você está vendo somente a imagem. Em casa de espelhos, parque de diversões, você vê muita brincadeira com espelhos, causando aí a famosa ilusão de óptica. Uma condição que a gente sempre vê de ilusão de óptica é quando você olha o asfalto quente em um dia de verão, e você percebe que parece que ele está formando uma água, né, sobre o asfalto. E na verdade aquilo não existe. É simplesmente o vapor que causa essa ilusão de óptica aí. E aí você acha que está vendo um líquido sobre o asfalto, beleza? Pessoal, então lembrar um outro ponto. Qual que é o tamanho da imagem? O tamanho da imagem está relacionado ao tamanho do objeto, beleza? E a distância que o objeto se encontra também do espelho. Se um objeto estiver muito distante do espelho, ele vai gerar uma imagem muito pequena, certo? Assim, está relacionado, então, ao tamanho do objeto e a distância do objeto do espelho, para você ter suas referências do tamanho da imagem, beleza? Outro tipo de espelho que a gente vai trabalhar aí é o espelho esférico. O espelho esférico, ele já é um pouco mais elaborado,
Então você tem aí um espelho que ele parece uma casca, né? Uma casca esférica. E aí você pode analisar ele por dois meios. O meio côncavo e o meio convexo. Como que funciona esse meio côncavo e meio convexo do espelho, né? Bom, o meio côncavo é quando você tem o raio sendo incidido nessa região da sua casca esférica, beleza? E entendi. E quando o espelho ele é convexo? Quando ele é convexo é quando o raio de luz ele é incidido na parte exterior da casca esférica. Assim, para cada uma dessas situações, você vai ter aí uma reflexão do feixe de luz, beleza? Então a gente vai mostrar aí como que funciona aí e quais são os componentes que existem aí nos espelhos côncavos e convexos. Primeira coisa que a gente precisa saber, todo espelho ele tem um centro. O que seria esse centro? Se eu pegar aqui e for desenhar a minha esfera por completa, eu tenho que ter um centro da esfera, certo? Esse centro da esfera corresponde ao centro do espelho. A gente fala centro de curvatura, beleza? Outra coisa que a gente tem aí é um eixo. E esse eixo ele tem que passar pelo centro de curvatura e encontrar o vértice, beleza? Tudo bem? A gente fala que é eixo central. Mais um ponto que a gente tem, que seria um dos pontos mais relevantes, e a gente vai tratar ele bem aqui, é o foco. Por que o foco? Bom, o foco ele diz ao certo quando e como um raio de luz ele vai se comportar. Seguindo as leis de reflexão, você vai entender que o foco ele é fundamental aí para poder trabalhar com raios de luz. Por quê? Todo raio que ele entra num espelho, ele tenta bater no espelho e sair pelo foco. E se o raio passar pelo foco, ele vai bater no espelho e sair paralelo ao eixo que a gente tem. Então, como que eu posso explicar isso aí de uma maneira clara? Se vocês analisarem, esse raio de luz rosa, representado aqui pela cor rosa, ele entra paralelo ao eixo, certo? Os dois formam um paralelo aqui, bate no espelho e sai pelo foco. Tudo bem? Ah, tá, entendi, Ronaldo. Mas e se eu pegasse uma outra cor e passasse pelo foco? Então vamos fazer um teste aqui de passar pelo foco. Agora eu estou pegando o meu espelho, em vez de eu entrar paralelo ao eixo, eu direcionei meu feixe de luz no foco. O que vai acontecer? Ele vai bater no espelho e vai sair paralelo, beleza? Então essa é uma das leis que a gente tem de reflexão. Todo raio de luz que ele entra paralelo ao eixo, ele passa saindo pelo foco. E todo raio de luz que entra pelo foco, certo? Ele passa pelo foco, ele bate no espelho e sai paralelo. Tudo bem? Então isso são as condições que a gente vai ter aí dos nossos raios de luz, certo? Mais um ponto que a gente vai ter aí. Quando que eu utilizo espelhos côncavos e espelhos convexos? Bom, isso aí vai depender da tua necessidade.
A primeira condição que a gente vai ter entre espelhos côncavos e espelhos convexos é, por exemplo, se você quer aumentar o seu campo de visão, certo? O melhor que você vai utilizar seria um espelho convexo. Por quê? O espelho convexo, ele pega toda a região de fora aqui, certo? Da casca esférica, e você consegue enxergar toda essa região. Vamos pegar um exemplo claro que a gente tem aí desse tipo de espelho. Se você for em supermercado, você vai ver aqueles espelhos que sempre ficam num canto ou de quina, certo? Eles tentam pegar uma maior área de visão, certo? E tentam direcionar para aquele ponto. Então, dependendo de onde você está, você consegue enxergar um grande espaço ali dentro do supermercado, certo? Ah, tá. E o espelho côncavo? Qual que seria o exemplo de um espelho côncavo? O espelho côncavo seria o espelho de maquiagem, certo? Espelho de maquiagem porque ele tenta direcionar o raio de luz para um ponto específico, onde nesse ponto específico você consegue ter uma visão melhor. Então, o espelho de maquiagem ele tende aí a facilitar, né, a visualização de um ponto específico. Por isso que a gente pega a parte de dentro, né, da casca esférica. Então, só para a gente repor aí, eu tenho aqui um exemplo de um espelho côncavo e um espelho convexo. Tudo bem? Então, pessoal, estudar espelhos é estudar reflexão, né, que a gente fala que é geometria, e estudar leis através disso, ver qual que é o comportamento da luz através disso. Outro ponto que a gente precisa entender, qual que é a diferença entre côncavo e convexo. Lembra, convexo, ele condiz ali com vértice, ele bate no vértice. Côncavo, então se a gente for pensar, ele não vai bater no vértice, então ele vai bater do lado contrário, tudo bem? Lembrando que o vértice, certo? É o ponto de curvatura aqui, certo? Do nosso espelho. É o ponto de curvatura aqui do nosso espelho, beleza? Chama de vértice a curvatura do nosso espelho. Certo, pessoal? Muito obrigado. Então, até a próxima aula.